amores, bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde para quem é de boa tarde. E aí, como é que vocês estão nesse dia de hoje? Dia frio, né? Um friozinho gostoso, com aquela chuvinha fina. Pois bem, hoje nós temos uma aula muito legal, que é a nossa aula de religião, de escolinha bíblica. Vamos começar a nossa semana com a aula de escola bíblica hoje, que é bem legal. E nós vamos falar sobre a história de um homem muito importante, muito sábio da nossa Bíblia. Muito bem, vocês lembram que nas aulas passadas nós já conhecemos vários e vários heróis da fé? Pois é, são aquelas pessoas que ficavam sempre junto de Deus, aquelas pessoas que obedeciam tudo que Jesus ensinava e que eram pessoas extremamente tementes a Deus, não é? Nós falamos sobre Moisés, falamos sobre José, falamos também de Josué e hoje, falamos também sobre Davi, não é verdade? Falamos sobre Davi. Davi era a menina dos olhos de Deus. Deus amava Davi, ele tinha Davi como se fosse um verdadeiro amigo. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que tem muito a ver com Davi, que se chama Salomão. Salomão era filho de Davi. Vocês lembram que a tia contou para vocês que Davi, quando ele conheceu o rei Saul, ele era ainda um menino, era bem magrinho, ele tinha um monte de irmãos fortes e tal. E aí ele teve que lutar com um gigante chamado Golias. Quem lembra que a tia explicou para vocês? Vocês lembram? Aí Davi foi lá, pegou uma pedrinha, botou no estilingue dele, na época eles chamavam de funda, aí girou aquele estilingue e pá, acertou a pedrinha na testa do gigante e o gigante caiu e morreu. Lembram? Depois que se passou tudo isso, toda essa história, Davi recebeu muitas recompensas do rei Saul. Ele se casou com a filha de Saul, que se chamava Mical. E aí depois ele foi isento de impostos, ele começou a ser o braço direito do rei Saul. Só que o rei Saul, ele desobedeceu a Deus, e aí ele foi destituído do cargo, ele deixou de ser rei, ele não era mais um rei ungido de Deus. E quem foi a ser ungido o rei foi Davi, certo? Então Davi passou a ser o rei, e ele que já era casado com Mical, também se casou com várias outras esposas. Tia, mas podia fazer isso na época? Sim, piririnho. Naquela época, os homens podiam casar com muitas esposas. Mas por quê? Tudo isso tem uma história, né? Acho que eu já contei para vocês aí numa videoaula que antigamente existia muita guerra. Então, os homens, eles cuidavam da família toda. Eles tinham que trabalhar para comprar comida, para cuidar da casa, né? Para comprar tudo que precisasse para casa. As mulheres, elas não trabalhavam. Então, elas não ganhavam dinheiro para nada, né? Para isso. Sempre é o homem que fazia tudo. Então, quando os maridos iam para a guerra, e eles às vezes morriam lá na guerra, então as esposas ficavam sem ter dinheiro para poder comprar comida, sem ter como se manter, muitas delas passavam fome. Então, para elas não ficarem sozinhas, desamparadas junto dos filhos, então aí os homens podiam se casar várias vezes. E quanto mais rico ele fosse, mais esposas ele poderia ter. Pois bem, em um desses casamentos aí, o nosso rei Davi conheceu uma moça muito bonita que se chamava Batseba. E ele se casou com ela, que teve uma longa história, mas isso a tia não vai contar para vocês agora, vai contar numa outra oportunidade. Ele se casou com a Batseba e eles tiveram um filho chamado Salomão. Salomão era um menino muito bom, muito inteligente, e ele aprendeu com o pai dele, Davi, tudo o que ele deveria fazer. Davi ensinou para ele direitinho como obedecer ao Senhor Jesus. E aí Salomão começou a seguir esses ensinamentos. Só que Davi ficou bem velhinho, e ele faleceu. E aí Salomão se tornou rei no lugar de Davi. Lembram que a tia contou para vocês que o reinado passava de pai para filho? Pois é, Salomão assumiu o reino, só que Salomão, coitado, não sabia nada. Ele não sabia como cuidar do povo, ele não sabia como cobrar os impostos, ele não sabia de nada. Salomão estava totalmente perdido, porque dessa parte quem cuidava era sempre o pai dele, não era ele, né? Então Salomão começou a ficar muito desesperado, muito triste, ele orava muito a Deus para que Deus ajudasse ele de alguma forma, porque ele queria ser um bom rei, ele queria ajudar as pessoas, mas ele não sabia como, então como é que ele ia fazer? Então, num belo dia, numa dessas orações,
Deus apareceu para Salomão e falou para ele assim: Salomão, peça o que você quiser que eu vou te dar. Aí Salomão pensou, aí ele resolveu fazer o pedido. Ele falou: meu Deus, eu preciso de sabedoria para poder cuidar do meu povo, porque eu não sei como cuidar do povo, eu não me sinto mais sábio do que uma criança. Então Deus ficou tão feliz com Salomão, porque ele queria ajudar as pessoas, e ele tinha pedido sabedoria. Ele podia pedir qualquer coisa, dinheiro, riqueza, ouro, podia pedir tudo que Deus daria para ele, mas ele pediu a sabedoria. Então Deus falou para ele assim: Salomão, em toda a terra não vai haver ninguém mais inteligente, mais sábio do que você. E aí Salomão ficou muito feliz com aquela bênção tão grande, gente. Porque não é qualquer pessoa que consegue ter sabedoria, não é? A sabedoria é uma coisa que só Deus consegue nos dar. E sabedoria é bem diferente de inteligência. Tem gente que aprende as coisas assim, muito rápido. Mas ela não tem sabedoria para poder usar aquele conhecimento que ela teve, não é? Outras pessoas não têm tanto conhecimento, demora um pouquinho mais para aprender as coisas, mas aquela pessoa é uma pessoa sábia. Ela sabe lidar com as coisas que acontecem na vida. E Salomão passou a ser assim. Eu sei, gente, que um belo dia Salomão estava lá sentado no trono dele. Estava ele lá no trono direitinho, tomando conta do reino. E de repente chegaram duas mulheres brigando por causa de um neném. Aí uma falava: o neném é meu. Aí a outra: não, o filho é meu. Eu quero, devolve meu filho. E começaram a brigar as duas. Mas foi uma discussão tão grande que chegou até o rei. Aí elas falaram: rei, fulano pegou meu filho. Aí vira a outra: não, não é verdade, esse filho é meu. E aí começou a briga e Salomão ouvindo uma e ouvindo a outra e pensando o que ele ia fazer para resolver aquele problema. Segura aí que a tia vai mostrar uma foto para vocês. Estão vendo, gente? Olha lá, o rei estava sentado lá no trono dele e as duas mulheres discutindo para ver de quem era o neném. E Salomão, querendo resolver a briga, mandou chamar um soldado que trouxesse uma espada bem grande. O soldado trouxe a espada e aí Salomão falou assim: tá bom, já que as duas querem o bebê, nós vamos cortar o bebê no meio. Um pedaço vai ficar para cada uma. Aí uma das mulheres falou assim: ai, meu Deus, então tá bom, já que é assim que o Senhor quer, pode partir ele no meio, vai ficar um pedacinho para cada uma. E a outra moça falou assim: não, meu rei, não, senhor, não faça isso. Deixa que o neném viva, o filho é dela, pode dar para ela. E aí o rei rapidinho pensou: então esse bebê é filho daquela que pediu para poder poupar a vida dele. Porque a mãe verdadeira, ela queria proteger o filho. Agora, aquela que não era mãe, que era só invejosa querendo pegar o filho da outra, para ela tanto faz, podia cortar o neném, fazer o que quisesse. Então o rei Salomão mandou devolver o neném para a mãe verdadeira. E aí a questão finalmente foi resolvida. E Salomão, assim como resolveu o problema do bebê, ele foi resolvendo várias outras coisas que aconteceram no reino. E ele se tornou tão sábio, que vinham reis de vários lugares do mundo, de várias partes da terra, para conhecer a sabedoria de Salomão. E não só a sabedoria, como também as riquezas, porque Salomão ficou muito rico. Deus abençoou tanto a Salomão, que Salomão ficou tão rico que nunca houve um homem mais rico do que ele na face da terra. E na Bíblia está escrito também que nunca vai ter um rei tão rico como Salomão foi. Certo? Então aí, gente, a tia colocou um deverzinho no caderno de vocês. Tem uma folha com um desenho que a tia já vai mostrar para vocês. Segura aí um minutinho, que eu já tô voltando. Pois bem, estão vendo aí, olha. Essa é a folhinha que tem no caderno de vocês. Se chama Liga Pontos. Nós temos aqui as duas moças que estavam brigando por causa do bebê. Vocês vão procurar o pontinho que tem o número 1 e vai começar a ligar. Do 1, 2, 3, vai seguindo os pontinhos até cobrir as duas moças inteirinhas. Tem que ser na ordem certa. Depois vocês vão pintar os desenhos, vão pintar o bebê. Tem um liga-ponto aqui no cestinho do neném também, tá vendo? Vai ligar.
cobrindo os números na ordem certinha. 1, 2, 3, 4, o número que vier primeiro. Certo? Aí eu pergunto a vocês. Será que o rei Salomão teria realmente a intenção de matar um neném cortando ele no meio com a espada? Ou será que ele já sabia que se ele fizesse esse tipo de coisa, a mãe verdadeira ia aparecer? Certamente ele já sabia, né? Olha a sabedoria que ele teve. Ele já sabia que a mãe verdadeira não ia querer que matasse o filho dela. Então, por isso que ele tomou essa decisão. Então, façam os deveres bem bonitos. Os maiores também têm uma folhinha aí para responder. Façam no capricho. Quem tiver qualquer dúvida é só chamar a tia lá no WhatsApp. Beijo para todo mundo. Até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho.